Paz e bem, queridos e queridas, todos vocês que nos acompanham por nossas redes sociais, que nos ajudam a evangelizar neste meio tão importante para que o Evangelho, a pessoa de Jesus, chegue a tantas pessoas. E nós estamos muito felizes, todos nós, devotos, admiradores de Santa Dulce dos Pobres, neste mês de agosto, mês de Nossa Santa, mês que nós celebramos liturgicamente a sua festa. E nesse dia, nesse programa Uma Santa e 13 Virtudes, nós temos a alegria de receber uma pessoa muito especial, devoto de Santa Dulce, que tem nos ajudado tanto desde a época do seu processo de beatificação, que é Padre Manuel Filho. Padre Manuel Filho foi meu professor na Universidade Católica de Salvador, e hoje ele está aqui conosco para poder partilhar um pouquinho sobre Santa Dulce, falar um pouco sobre esta grande santa. Neste dia, nós vamos falar um pouco sobre Santa Dulce, uma santa do diálogo, entender também essa virtude, saber se comunicar bem, de criar pontes pela força da palavra. Mas antes disso, eu vou pedir a Padre Manuel que se apresente, fale quem ele é, o que ele faz na Arquidiocese, a sua missão. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, irmã Nayara, uma alegria enorme estar aqui com a senhora, me honra muito, viu? Estar aqui nesse programa, fico muito feliz. Tenho servido na Arquidiocese como vigário episcopal para cultura, educação e comunicação, também na paróquia Ascensão do Senhor, onde desenvolvo assim um trabalho pastoral, né, paroquial, também com muita alegria. Graças a Deus temos ali uma belíssima imagem de Santa Dulce com a relíquia primária, e aí onde os fiéis de fato prestam as suas homenagens, fazem suas súplicas. Então é uma grande alegria estar aqui. Muito bem. Padre Manuel, ele é uma pessoa muito importante para a gente, como falei, e ele também tem todo um traquejo sobre a comunicação, sobre o diálogo, uma vez que ele faz um trabalho pastoral muito intenso na Arquidiocese, e a gente trouxe Padre Manuel justamente para falar um pouco para a gente sobre isso. Santa Dulce, uma santa do diálogo. Então, Padre, se o senhor puder falar para a gente um pouquinho sobre essa virtude da comunicação, as pessoas que conseguem se relacionar bem pela força da palavra, e como Santa Dulce, no seu modo de enxergá-la, soube ser essa santa, essa pessoa de uma força expressiva pela palavra para construir pontes, sabendo se comunicar com tantas pessoas que passam por sua vida. Lembrando de Santa Dulce, obviamente, irmã Nayara, a gente logo pensa daquele adágio popular que diz que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Por exemplos muito concretos, por atitude de vida, irmã Dulce se mostra pessoa do diálogo. É uma comunicação que vai além do dito, passa pelo ser, não é? Então, o ser dela é dialogal. É uma capacidade, é um dom, é uma graça mesmo, essa graça de estabelecer pontes, de construir canais de comunicação, de quebrar muros de resistência, muros de indiferença, muros, não é, de fechar os olhos para a realidade, de não ver, de não enxergar o que passa pela frente. Então, a irmã Dulce escancara isso para as pessoas, não é? Deixa essas verdades abertas e ajuda a fazer esse caminho com o seu exemplo, acima de tudo. Quer dizer, quando a gente lembra daquela mulher frágil atravessando a rua para ir pedir abóbora, quiabo, cenoura, ovos para os seus doentes, quer dizer, a eloquência do gesto. O gesto grita, o gesto fala, o gesto comunica, a atitude comunica, né? Mesmo depois de muito tempo e tão conhecida, ela continuava, não é? Então ela podia estar na linha de faça isso para mim, mas aqui eu mesmo vivi essa experiência. Por exemplo, eu tenho uma senhora mineira, muito amiga, uma família amiga, né? Acho que a senhora não era nem nascida, viu, irmã Nayara? E ela veio uma vez aqui em Salvador, e eu disse, vamos conhecer a irmã Dulce, não é? E ela veio. Eu cheguei aqui numa portaria, não era padre, não era nada, é ótimo, né? Mas não era padre, não tinha nenhuma autoridade assim eclesiástica. Gostaria de falar com a irmã. E ela vinha conversar. Não é incrível isso? Me impressiona que aquela menina, que aquela religiosa, com tanto trabalho, com tanta coisa, já era um grande hospital,
parasse para vir cumprimentar duas pessoas que queriam conhecê-la. Não é? Então, essa é a força. Mas a gente pode perguntar de onde ela tirava essa força. Acho que essa é a pergunta de fundo. Qual era a fonte que ela bebia para ser assim? Só uma vontade, um desejo? De onde ela bebia? Desde que vocês me disseram sobre essa fala hoje aqui, fiquei refletindo, rezando, matutando um pouquinho sobre isso. E justamente eu lembrei que o nosso Deus é um Deus dialogal. O Deus a quem amamos e servimos, a quem Santa Dulce amou e serviu, é um Deus dialogal, é Deus do diálogo. No Antigo Testamento a gente já vê isso muito fortemente. Não é? Deus era um Deus que dialogava como um amigo conversa com outro amigo. Não é? Se a gente vê o chamado de Jeremias, não é? Então chama Jeremias, Jeremias retruca, mas eu sou apenas um menino, não sei falar. Não é? Quando ele chama o próprio Moisés, quando eu for, eu vou dizer o quê? Então, não é? Abraão, aquela discussão densa e tensa, não é? sobre Sodoma e Gomorra. Não é? E se tiver só 10, e se tiver só 5? Abraão retruca Deus. Não é? Então, é um Deus do diálogo. Depois, em Jesus Cristo, o diálogo por excelência, diálogo do céu com a terra. Não é? Mas na prática, na vida de Jesus, ele foi um homem do diálogo. Jesus dialogou com quem ninguém dialogava. Não é? Para nós, a distância parece muito simples que ele tenha entrado na casa lá do baixinho, né, de Zaqueu. A nós, a distância parece muito simples que ele tenha conversado com Levi, ou que à beira do poço ele tenha dialogado com a samaritana. Mas não é tão simples. Não é? A gente lê com os olhos atuais, mas lendo com os olhos da época, a gente vê que passo radical ele deu para estabelecer esse diálogo. Não é? Ele dialogava, ele tocava em quem ninguém tocava. Quando ele toca no cego de nascença, as doenças que eram consideradas maldições, entendidas como maldições herdadas por causa do pecado dos pais. Jesus toca na maldição. Jesus dialoga. Então, qual é a fonte que Santa Dulce... Essa é a grande pergunta. Uma vez, eu acho que foi inclusive a última vez que eu vi um homem incrível que a gente tem aqui em Salvador, que chama Saja. Né? Foi numa reunião aqui. Maria Rita chamou a mim, a ele e ao professor Chico Sena para falar com muitas pessoas aqui do hospital sobre Santa Dulce. Estávamos ali às vésperas e Saja começou a falar dele, uma grande foto que tem naquela sala de reuniões, e Saja olhava para a irmã Dulce, para aquela foto, e dizia: Dulce, para quem olhas? E quando ele lançou aquela frase, todo mundo chorou, foi uma emoção. Porque, quer dizer, quando a gente pensa sobre Irmã Dulce como mulher do diálogo, é essa pergunta que a gente tem que fazer. Irmã Dulce, para quem olhas? Então, ela é mulher do diálogo, não por uma decisão pessoal, simplesmente, não por um treinamento, não por um coach, né, como se diz hoje, não porque ela passou pelas mãos de um coach, não como estratégia, não é? Porque também esse é outro pecado, esse é outro perigo. Uma estratégia, não como uma estratégia. Ela é mulher do diálogo, ela carrega essa virtude do diálogo, porque ela olha para aquele que é diálogo, que é a própria expressão, que é a fonte, que é, não que faz diálogo, mas que é diálogo. Não é quem faz pode deixar de fazer, quem é nunca deixa de ser. Então é diálogo. Então a gente pode dizer, irmã Nayara, sem medo de errar, que Irmã Dulce é mulher do diálogo porque ela é cristã. Simplesmente, parece óbvio, porque não se pode imaginar um cristão que não seja do diálogo. Não se pode imaginar cristianismo bebendo na fonte do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, bebendo na fonte da prática, da experiência, da vivência de Cristo Senhor. Não se pode pensar um cristão que bebendo nessas fontes não seja pessoa do diálogo. Então, a Irmã Dulce é mulher do diálogo porque ela é cristã. Modelo de cristão. Por isso que é canonizada. Nunca um canonizado não será pessoa do diálogo. É uma característica. Por quê? Porque é uma virtude, uma característica fundamentalmente cristã.
Muito bem, interessante isso que o Padre Manuel traz para a gente, porque ser cristão é ser outro Cristo no mundo, para que o mundo creia nele. E Jesus é a palavra de Deus que assume a nossa condição e cria uma relação dialógica com a gente. Nos ensina, inclusive, a sermos pessoas também do diálogo. E Irmã Dulce, ela também teve essa grande capacidade de comunicar o próprio Deus através das pontes que ela fazia. Inclusive, Valber Carvalho, que tem sido hoje um dos grandes estudiosos de Santa Dulce, ele diz que Irmã Dulce tinha pontes no nome, mas para além disso, é uma pessoa que conseguiu construir pontes. Sobretudo entre aqueles que podiam ajudar com aqueles que precisavam de ajuda. Então, às vezes, um grande empresário não enxergava um morador de rua, que precisava da ajuda dele, mas enxergava Irmã Dulce. Irmã Dulce, por essa força de comunicação, fazia com que o empresário visse aquela pessoa que estava numa condição de vulnerabilidade e precisava da ajuda dele. Então, pelo seu testemunho, ela também conseguiu construir essas pontes. Sabendo que o Senhor trabalha com a comunicação aqui na nossa arquidiocese, mas também trabalha com o turismo a nível nacional, turismo religioso a nível nacional. E sabendo também que o Senhor aprende com Santa Dulce, o Senhor Sárgia, né, lembrando aqui um pouco de Sárgia. Sárgia, inclusive, dizia que as obras sociais é uma grande escola. E hoje a gente tem, inclusive, como núcleo a escola de dulcismo, né, onde a gente tenta aprender os valores da Mestra Dulce, para além da prática, mas encarnando isso na nossa vida, sabendo também que o Senhor é esse eterno aprendiz de Santa Dulce, e sabendo da sua missão de lidar com a comunicação na arquidiocese, também no traquejo com tantos turistas e entre outras realidades. Como o Senhor consegue aprender um pouco com Santa Dulce essa comunicação saudável? Eu costumo dizer, Padre, que às vezes nós vivemos num mundo de monólogo e não num mundo dialógico. E ter Santa Dulce como santo, uma santa próxima, também é aprender. A gente tem a possibilidade de aprender a sermos cristãos do diálogo. Então, na sua missão, na sua vida pessoal, como o Senhor aprende com Santa Dulce? Essa comunicação interpessoal, essa comunicação saudável com tantas pessoas. Pergunta boa, né, irmã? Para ajudar a gente a pensar um pouquinho. Mas todo esse trabalho toda essa missão que eu faço, fundamentalmente é trabalho pastoral, né? A gente pode dizer, seja lá onde for, seja no mundo, né, do turismo, que é até maior do que os turistas, seja no mundo paroquial, seja no mundo, é trabalho pastoral. E todo trabalho pastoral quer ser e deve ser um trabalho de construção de pontes, de articulação. Né? Talvez essa é uma palavra um pouco... essa é uma palavra muito usada por mim, né? Eu estou sempre falando de articulação, né? Que o trabalho que eu faço na Pastoral do Turismo é o quê? Um trabalho de articulação no interno da igreja, entre as várias comunidades, entre os santuários, entre os espaços de visitação, e também da igreja com a sociedade, com o organismo, com o mundo governamental, e assim vai. Depois o trabalho na paróquia, é um trabalho de articulação de pessoas, né, de necessidades, de interesses, de sonhos, de visão de igreja. É um trabalho de articulação. Dom Sérgio agora me chamou para essa missão como vigário da cultura, da educação e da comunicação. É um trabalho de articulação, né? Articulação aprimorando a ação da igreja no mundo da cultura, aprimorando a ação da igreja no mundo da educação, aprimorando, mas de articulação. Eu não sou exatamente o coordenador, né? Mas as outras pessoas têm coordenador, então o meu trabalho é de articulação. Né? Então, então, você imagina que Santa Dulce, o que ela mais fez foi isso, foi articular. Né? O que é articular? Articular é construir pontes. Então, uma outra expressão para falar das pontes aí do Valber, né, é a articulação. Articular é criar articulações, né? Quer dizer, o que é articulação entre o meu braço e o meu punho, né? É uma ponte entre o braço e o punho, é articulação. É isso que faz com que eu exista enquanto movimento. Então, essa grande ação pastoral de articulação que a igreja faz é muito inspirada no legado de Santa Dulce, porque ela foi essa mulher, né?
quando ela traz, como a senhora já disse, os voluntários, os doadores, os doentes, são vários atores sociais que em tese estariam separados, que as estruturas da nossa sociedade, os mecanismos da nossa sociedade fazem com que eles fiquem separados, cada um na sua. Uma pessoa que aglutina, uma pessoa que tem essa função aglutinadora e articuladora, ela aproxima. Então, o que seriam opostos se tornam próximos. Então, é isso que a gente aprende, né? É isso que eu busco aprender nas minhas práticas pastorais, né? Primeiro, o diferente é diferente, não é antagônico, ao contrário, pode ser complementar. É chamado a ser complementar, as diferenças nos complementam, né? Então o lugar de mundo, a visão de mundo, a perspectiva de mundo que eu tenho, inevitavelmente, só por eu existir, já é diferente do outro. Sociológica, socioeconomicamente, também é diferente, eu estou em lugares, em perspectivas, em olhares diferentes, né? Aquela história, a criança que olha o mundo de cima, de baixo para cima, tudo é grande, né? Aí ela vai crescendo, as coisas vão diminuindo, né? Todo mundo é grande quando a gente é criança, à medida que são perspectivas. Então, tudo isso, essa é a riqueza da existência. Na verdade, às vezes a gente tende, ou pode até, sem perceber, colocar a diferença como um problema que precisa ser inevitavelmente suportado, mas ao contrário, a diferença é uma riqueza. Não é? Na perspectiva da fé, a gente já sabe disso, a variedade de dons, de carisma, como nos lembra São Paulo, e na perspectiva de mundo também. Não é? Irmã Dulce, por exemplo, na dimensão religiosa, né? E até hoje. Ninguém pede atestado de católico para... A Alzide não pede atestado de catolicismo para ser curado, para ser tratado aqui dentro. A pessoa chega e entra. Né, com a sua necessidade. O que é isso? Isso é construção de ponte, isso é diálogo. Não é porque você crê diferente da gente que você não vai ter direito a ter o mesmo atendimento que quem crê. Todo mundo tem. Não pergunta, você é casado, está casado na primeira, é matrimônio, é primeira união, é segunda união, qual é a sua constituição familiar? Não, entre, venha ser cuidado, venha ser tratado. Isso é construção de pontes. Então, isso é profundamente cristão, e eu aprendo muito disso. É exigente, viu, irmã? É preciso dizer que não é romântico. Não tem nada de romantismo nisso, né? Conviver com visões de mundo diferentes, conviver com olhares diferentes, é exigente. A gente precisa perder, a gente precisa se calar, a gente precisa saber, dói, não é? Eu acho que é Santa Teresa de Calcutá que diz, o amor a gente precisa amar até dobrar, né? Até dobrar, como o bambu, né? Parece que ela usava esse exemplo do bambu. Né? Então, às vezes, a gente tem que dobrar mesmo e parece que vai romper e não rompe. Que é para aceitar o diferente, aceitar outra perspectiva. Mas isso é profundamente evangélico. É profundamente cristão. E Irmã Dulce soube compreender isso de uma forma incrível. E fazer disso um modelo de vida. Então, assim, muito humildemente, profundamente consciente da minha incapacidade, não é? Profundamente consciente da minha capacidade, eu de fato olho para essas pessoas, não é? Porque é outra coisa, se ela não fosse assim, ela não seria santa, ela não seria canonizada, né? Então eu olho para essas pessoas e coloco como meta mesmo, assim, sabe? Como horizonte. Para mim parece aquela linha do mar, que a gente pensa que está chegando e nunca chega. Né? Para mim é assim, mas sinceramente eu não desisto, insisto. E Santa Dulce é essa santa de fato que nos faz continuar tentando. Isso. Não é? Ela tantas vezes teve que recomeçar, tentar de novo. Verdade. E nessa história contemporânea da igreja, eu costumo dizer que um grande ensinamento de Santa Dulce é dizer que a gente pode tentar ser santo. Apesar das nossas fraquezas, tentar ser santo e, como ela, construir pontes, articular numa perspectiva saudável. Às vezes nós usamos a força da nossa palavra para destruir. Não é? Tem a palavra bendita e a palavra maldita. Mas que Santa Dulce nos inspire a termos palavras benditas, a sermos pessoas com a capacidade de articular para o bem e sempre construir pontes para o serviço do outro.
Amém. Então, Padre, muito obrigada por sua Imagina. presença. Eu sei que a sua agenda deve ser muito cheia, com tantas demandas, mas Padre Manuel é assim, a gente pede, ele vem, porque é filho de Santa Dulce. E eu sei que desde a época da beatificação, né, o Senhor tem estado muito próximo do coração de Santa Dulce, das obras sociais. Uma pessoa muito querida por todos nós, inclusive por Maria Rita. Então, Padre Manuel já é da casa. Obrigado, irmã. É uma alegria, viu? Muito obrigado. A gente que agradece. E para concluir esse dia, né, mais um programa, uma Santa e 13 Virtudes, a gente gostaria então de pedir a bênção sacerdotal de Padre Manuel para nós, para todos vocês que estão nos acompanhando. Mas antes da bênção, eu gostaria de convidar vocês a virem aqui no nosso santuário, Santa Dulce dos Pobres, participe da sua trezena. Santa Dulce sempre foi e continuará sendo para sempre, coração e braços abertos para acolher a todos. Então, que esse mês de agosto, para toda a igreja do Brasil, de modo particular para a igreja aqui em Salvador, a gente possa de fato olhar para Santa Dulce e almejarmos o diálogo como meta de vida cristã. Amém. Padre, nos dê sua bênção, por favor. Com prazer, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa festa de Santa Dulce para todos. Feliz festa.